Se você tem a permissão do universo para ter filhos, é porque você está pronto para educar alguém. Com certeza. Né? É uma coisa natural. E aí, para a criança enxergar esses pais como maiores é muito importante, porque isso dá segurança para as crianças. Tá? Uma criança pequenininha fala o quê? Meu herói. Minha mãe é tudo, Sim. tá? Fulano fala assim, isso daqui é azul. A criança chega para a mãe, isso é azul, né? Porque parece que o pai e a mãe são os donos da verdade. Eles sabem tudo, ponto de referência, ponto de amor. Tem alguém cuidando de mim, certo. Tá? Aí o que aconteceu? Os pais quiseram ser amiguinhos, né? Estar próximo, abrir um espaço para essa criança que não é dela por direito. E aí ela não tem maturidade, ela não sabe o que fazer com esse espaço. Porque no programa passado a doutora disse que os pais têm que ser pais, não amigos, né? Exatamente, tá? É a função coisa... de pai, precisa ter autoridade, precisa mandar, né? E eu sei que muita gente vai criticar até a autoridade. Ter autoridade é assumir esse papel de maior. Você é responsável pelo seu filho, você está responsável por educá-lo. Então não é ele que manda, não é ele que tem espaço. Hoje a gente vê assim, situações, N postagens por aí de que vai num restaurante, criança pequenininha, pega cardápio e escolhe o que vai comer. Escolhe onde vai sentar. Escolhe o canal de televisão. Quanta gente a gente não vê? Aí eu não consigo mais ver televisão, controle remoto do meu filho de 2, 3, 4 anos. O que é isso? Isso é antigamente, não sei se o pai criava pela parte financeira. Eu que produzo, eu que mando, vocês me obedecem dentro do padrão. Hoje a gente já não vê isso, né? O filho, inclusive, discute o salário do pai. Então vamos lá, teoricamente o que mudou? Nada. O pai continua sendo dono da casa. Certo. A mãe, a rainha do lar. Tá? Pode trabalhar fora, pode fazer N coisas, mas assim, ela está lá administrando a casa. Tá? E a criança enxergar um pai e uma mãe grandes que cuidam dessa criança, traz segurança para essa criança. É muito importante que ela tenha esse referencial de segurança. Qualquer coisa que acontecer, ela sabe que tem o pai e a mãe ali com ela. Certo. Aquela imagem de mamãe, papai, né? Acho que é necessário, né, senhor? Sim, precisa cuidar. A criança precisa... Hoje a gente vê adultos indecisos, inseguros, que não sabem o que fazer, tá? Porque foi dado um excesso de liberdade na escolha. A criança, quando é pequena, ela não sabe o que é melhor para ela. Ela sabe o que é mais gostoso. Certo. Tá? Mas o que é melhor para ela, ela não sabe. Tá? Então, ela precisa... é legal ela ter direito de escolha dentro de um limite, sabe? Certo. Então, você dá duas opções para ela escolher, do qual você já sabe que as duas opções são boas. E aí ela pode escolher. Mas não abrir o leque. Porque a segurança vem pelo não, né? Sim. Os pais falarem não. Porque aquele pai sim, 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 vai ficar fácil. Justamente por isso. Quando você fala um não, é muito mais difícil você falar não. Você tem que explicar. Você vai ver a cara feia do seu filho, ele vai reclamar, tá? Vai chorar. Ele pode dar escândalo se está num lugar público. Dá trabalho educar. Mas é importante porque a criança precisa sentir que tem alguém cuidando dela, que tem alguém olhando por ela. E tem uma coisa também, quando você diz o não, mas por que fulano tem, eu não tenho? Por que a mãe do menino é mais bonzinho que você? Você é ruim, a tia é melhor. A criança hoje já está, inclusive, comparando, não é, Sueli? Sim. Eu não quero entrar em julgamento, né? Porque eu falo, tem pais que só falam sim porque é mais fácil. Certo. Porque eles estão cansados, que eles não aguentam mais, trabalharam o dia inteiro, tiveram um dia estressante. Então bom, vai lá, faz. Aí tá bom, escolhe, tá? Tem esses pais. Agora tem aqueles pais que não conseguem falar não. Por que você não consegue falar não? Porque você tem medo de perder o amor do seu filho. Será, Sueli? Sim. Porque eles são, e se meu filho não gostar mais de mim? Se meu filho gostar mais da mãe do amiguinho, sabe? Da avó, da professora, de quem me fala assim. Porque, Sueli, a gente veio de uma educação ferrenha. Quando a gente era criança, a gente odiava, né?
eu vou embora dessa casa, eu não vejo a hora de ficar adulto, e não sei o que. Quando você fica adulto, você não vê a hora de ficar do lado dos pais. Depois você passou, falar assim, aquele perrengue de educação, meu pai era bravo, minha mãe era ruim, e não sei o que, reclamava. Depois que você vem adulto e tem os filhos, que saudade da mãe e do pai, quando eles falavam não para mim, e você não consegue fazer isso. Ou tem aqueles pais que falam assim, eu vou fazer tudo pro meu filho, aquilo que eu não pode fazer. É aí que dá o... Ó, é muito comum a mãe dar uma bronca na criança, às vezes até dá um tapinha, tal. A criança começa a chorar, ela corre pro braço de quem? Do pai. Ou dessa mãe mesmo. Ou da mãe de novo. A mãe tá brigando e ela tá chorando e ela quer abraçar a mãe. A mãe é o porto seguro nessa hora, Certo. tá? Então, assim, quando uma criança ficar com raiva, você falou, a gente lá atrás ficava com raiva, a gente fica com raiva do comportamento dos nossos pais, do não que eles estão dizendo, não deles. E é no momentâneo, né, Sueli? Exatamente. É que nem você falou, a gente apanha e corre pro braço. Exatamente, porque assim, eu não tô gostando da minha mãe falar não, mas quando a minha mãe fala não, ela tá cuidando de mim. Ela está olhando por mim. Então, isso é muito maior do que a frustração de não ter aquilo. É saber que eu estou sendo cuidada. Então, tem muitos pais que são extremamente inseguros, pessoas que acreditam que só são amadas se elas agradarem as pessoas. E aí é complicado, porque essa pessoa vai passar a vida querendo agradar a todo mundo, inclusive os filhos. Os filhos têm que aprender a lidar com a frustração em casa, com o pai e com a mãe. Na rua não vai ter amor, não vai ter cuidado. É aquela criança que quer comprar o carinho, né? E fica adulto assim, né? Sim, sim. Ai, pessoa, tô gostando tanto dessa pessoa, será que se eu der um presente para ela, ela vai gostar de mim? E não tem nada a ver uma coisa com a outra. E tem muito disso, Sueli. Não, às vezes a gente admira pessoas que não fizeram nada especialmente pra gente. A gente admira pelo que ela é. Certo. Assim como às vezes a gente não gosta de pessoas que até tentam nos agradar, mas você não gosta de alguns comportamentos, de algumas atitudes dela, então você quer se manter afastado. Então, o termômetro, né, a medição não é essa, tá? Agora, quando a pessoa acredita que ela tem que agradar sempre, que ela tem que fazer coisas para ser amada, ela vai ficar fazendo tudo para os filhos. Então, vai mimar os filhos, vai agradar onde não deve, vai dar espaço, não vai ter coragem de falar não, e os filhos vão testando o tempo inteiro. Então, eles vão avançando, conforme esses pais vão deixando, chega um determinado momento que a criança está mandando na casa. E aí vai para a cama do casal e discute a compra da casa, o salário do pai, o dinheiro do fim de semana, o brinquedo ou o celular que eu quero. Eles não medem, né? Eles não medem, eles vão, que nem a doutora falou, eles vão avançando até o relacionamento íntimo do casal. Nossa, vocês estão fazendo muito barulho? Que coisa! Mas vocês fazem isso ainda? Sabe? E acaba constrangendo a mãe. A mãe geralmente fica mais constrangida. E também fica acaba ficando um clima meio tenso na casa. Sim, a criança está invadindo um espaço que não é dela. Ele vai ficando adulto e vai ficando olhando os pais ao contrário. Em vez de o filho ver o pai lá em cima, não, ele começa a ver o pai por cima. Exatamente. Aí é que é o problema, onde entra no julgamento dos pais. Quando você está julgando, você está colocando para baixo. E assim, não importa que idade você tenha, quantos anos, estudo, dinheiro, posição, seus pais são sempre maiores do que você. Você deve respeito aos seus pais. Quando seus pais falam as coisas, escute o que ele tem a dizer. Você é adulto, você não tem que obedecer os seus pais, mas ouvir, se perguntar, por que será que eu estou tendo que escutar isso? E avaliar, e ponderar. Você vai equilibrar o seu lado adulto, o seu lado racional, na consideração dos seus pais, que têm mais tempo de vida e que vieram com a missão de serem seus pais. Porque a gente vê assim, no julgamento, vocês são velhos, vocês são ultrapassados. Mas não é ultrapassado, porque a vida é a mesma, não, Sueli? Exatamente. O que foi de seus avós, bisavós, hoje, o que seus filhos vão ser, eles vão olhar isso depois no futuro, é a mesma coisa. É a mesma coisa, só muda... O cenário. Só muda, eu ia falar roupagem, mas só muda o cenário realmente. Exatamente. Porque a educação é a mesma, só que agora a gente está dando
um pouco mais de liberdade para os meninos, que já estão, que a gente está falando agora numa fase adulta, e eles acabam perdendo o respeito com os pais. Exatamente, Te controla, fica quieto, isso. velho. Você não sabe nada. Quem sabe que sou eu. Ih, seu tempo já passou. Fica quieto, mãe. Vai, fica lá, velha. E tem um negócio. Acaba ofendendo, inclusive, a autoestima da mãe. Já começa, você é uma velha, você não tem o quê, teu tempo já passou. Então, o casal vai ficando aquele que nem tinha aquela propaganda, a minha bicicletinha, né? Porque o filho cresceu muito, né, Sueli? Então, o filho pode crescer bastante, pode crescer muito, só que é com a consciência de que nunca você vai ser maior que o seu pai e a sua mãe. E como faz para que isso aconteça, Sueli? Os pais precisam dar o devido lugar, né? Mostrar esse espaço. Quando os filhos começam a avançar, tá? É cortar as asas, é colocar limite. Certo. Tá? Se a gente pega aquela geração de pais que acreditava que era legal ser amigo dos filhos, essas pessoas perderam um pouco o meio do caminho, se perderam com isso. Sueli, a gente vai tomar um cafezinho e depois nós vamos voltar a isso aí, como fazer desde o comecinho para que não ocorra isso. Ou até consertar certo. O que já está feito. Lembrando a você, telespectador, que o nosso programa agora está ao vivo e você pode entrar em contato com a direção através do Facebook da doutora Sueli, no momento, e dar palpite, fazer pergunta, estaremos aqui a responder o que for necessário. Um minutinho para o nosso cafezinho. O nosso cafezinho estava bom, mas o programa, eu acho que é bem melhor, né? Continua, né, doutora? E aí, doutora Sueli, o filho dominou o lar. Não vamos julgar se por causa do pai ou da mãe, mas já está pelo conjunto dos dois. Com certeza. Como fazer essa reversão? Tem condições? Tem como? Tem, vai depender muito, sempre tem, né? Agora depende muito da idade que esse filho tem. Certo. Tá? Se você tem uma criança hoje de 1, 2 anos de idade, é muito mais fácil você retomar, porque a consciência você não tem que ser um péssimo pai ou uma péssima mãe, você não tem que ser bravo, sabe? Você não tem que deixar de estar próximo. Você só precisa ter a consciência. Essa casa em que a gente mora é minha e do meu marido, nós mandamos. O filho, eu tomo conta do filho, tá? Então não é o filho que decide. E então, é difícil para ele, né, Sueli? Então, precisa dessa autoridade dos pais, dessa consciência, né? O que acontece? Pais inseguros, pais com medo, não tem coragem de fazer isso. Então a dificuldade é dos pais e não dos filhos. Tem aquele pai, para você não estar contente, vai procurar uma casa para você. Os extremismos é sempre um problema, porque a gente não consegue resolver nada de uma maneira equilibrada, né? Então, quando a criança é pequenininha, é mais fácil. À medida que a criança vai crescendo, vai se tornando um pouco mais difícil, porque a criança cria o hábito. Ela fala, até ontem essa casa era minha, agora não é mais? Como assim? Ela vai tentar medir forças e isso vai exigir um pouco dos pais. Sim. Vamos lembrar que essa autoridade, gente, não é sair dando surra, não é sair gritando, que nem uma desvairada. Não, é assumir. Se a pessoa tem a consciência, eu sou a dona dessa casa, os filhos são meus, eu tenho a missão de educar esses filhos, é fácil ela assumir a sua autoridade, sem precisar gritar, sem fazer escândalo e tal. Aí, quando ela vai reportar isso aos filhos, como os filhos estão mal acostumados, e isso a gente vai pegar desde a faixa, sei lá, 6, 7, 8 anos, até o adolescente. O adolescente, obviamente, vai ser mais intenso ainda, mas é assim, vamos dizer, precisa dar um choque. Tá? A criança precisa meio que tomar um susto e ver que é você que manda. Então, às vezes, quando a autoridade se perdeu no meio do tempo, se faz necessário uma estratégia. A gente fala de choque, parece meio sinistro, sim, né? Mas é assim, precisa fechar a cara, precisa ser sério, precisa falar alto, no sentido de falar assim, olha, até agora eu te dei espaço, mas eu estava errado, tá? Agora, a partir de agora, eu e seu pai que mandamos aqui, é do nosso jeito, você não tem direito disso, não tem direito daquilo. O adolescente, principalmente, vai ficar meio assustado, vai estranhar e vai testar.
Você não pode cair nesse joguinho. Então ele vai falar, então eu vou embora, então eu não gosto mais. E ele vai tentar te manipular para isso. Certo. Mas é seu filho, ele ainda depende de você, ele depende do seu amor e ele não vai ceder, ele está te testando. E cabe a você falar assim, vai embora coisa nenhuma. Sabe? O que é isso? Né? E assumir. E a gente faz isso sendo sério, assumindo essa postura e dando limites, porque é que nem assim, adolescente estuda, não faz nada em casa. Ele não come, dorme, suja. Ele tem que ter um mínimo de obrigações dentro de casa. Ai, mas ele fica o tempo inteiro estudando. Então, mas ele para comer, né? E aí eu vejo adolescente que acaba de comer e nem um prato da mesa tira. Né? Não estou falando para o adolescente fazer faxina e fazer tudo, mas assim, mínimo, né, é o mínimo. Tá? Larga o prato ali porque em ele cima está da morando mesa. naquela casa, tá? Então, ele larga a roupa jogada, ele não Toalha tira o prato da molhada. mesa, toalha molhada, sabe? Tem que ter um conjunto de empregados atrás dele, que normalmente não tem, então é a mãe que vai fazer isso, tal. Então, assim, precisa colocar limite, precisa colocar regra. Aí eu escuto muito, mas como faz isso? Eu falo e ele não me obedece. Qual é a grande arma dos pais com um filho adolescente? Mas, Sueli, o que a gente faz? Então, usa a única arma que você tem. O que é o Dinheiro. dinheiro? O adolescente não pede 500 coisas. É celular, é joguinho, é pra sair. Tudo isso custa dinheiro. Negocia. Seu filho não vai saber viver sem dinheiro. Ah, mas o que eu vou fazer? Vou privar ele de tudo? Não, a sua obrigação é não deixar ele passar frio, não deixar passar fome. Com certeza. Tá? Então é assim. O resto é supérfluo. Arroz, feijão tem que ter sempre. É sua obrigação. Agora, McDonald's, eu não sei se pode falar marca aqui, mas, sabe? Os lanches da vida, os passeios, as coisas assim. Não precisa disso para sobreviver. Ele vive sem. Com certeza. Tá? Nós vivemos. Mas o amiguinho vai falar, então, tem um preço. Tá? Então tem que respeitar os pais, tem que obedecer dentro de casa, tá? Eu sei que vai ter muita gente falando assim, mas é difícil, é complicado, eu não tenho tempo. Então, isso é educação. Esse é o não, né? Exatamente. Precisa fazer isso para você assistir no futuro o seu filho ser uma pessoa realizada, uma pessoa que sabe o que é certo e o que é errado. Porque tem um teste também que a gente faz com o filho. Não é bem um teste, a gente faz inconsciente. Quer ir embora? Então vai. Ele vai até o portão, ou senão ele dá uma volta na quadra, demora um pouquinho, você tem que ter paciência. Daqui a pouco ele volta com o rabinho no meio da perna. Ah, mas você não ia embora? Não, é porque... Aí vem as desculpas, né? Porque ele só é valente dentro de casa. Fora de casa... Eu já vi bem próximo de mim, né? Um filho que falou que ia sair de casa, tá? E aí quis ir atrás, tá? Aí ele saiu, ele viu que para alugar tinha que ter fiador, ou tinha que ter 3 aluguéis, sabe? Que tinha que, assim... Conta de você água, não luz, aluga... telefone. as contas, e mesmo assim... Você alugava uma casa, você tinha que pôr geladeira, fogão, sabe? Tem que pagar a internet, tem que pagar isso. Nossa, eu não achei que era tudo isso, sabe? Agora não dá. Agora não dá. Precisa valorizar isso que os pais... Quantos pais fazem muito sacrifício para oferecer essas coisas para os filhos, tá? E só escuta xingamento, sabe? Só escuta agressão, tudo. É assim, Você não me dá tem que ter um nada. equilíbrio das É coisas. engraçado, você tá dando a vida, você nunca faz nada por mim, você não me dá nada. Exatamente. Agora, e entra uma coisa, você é ruim, mãe, vou falar com o pai. Vamos falar um pouquinho. Porque antes da gente entrar no pai, mãe e pai, e outra coisa, na pandemia surgiu também criança sem horário para dormir, né? Meia-noite, 1 hora, 2 horas, acordava 2, 3 horas da tarde, não tava nem aí. Colocar limite no seu filho é difícil, mas faz parte da sua missão de pai e de tem mãe. uma coisa, e tem aqueles pais que falam assim, não, deixa ele dormir, enquanto ele está dormindo não está perturbando. Tem isso também, Então, mas né? olha o quanto é cômodo Não falar é? isso, tá? Então é assim, os pais fazem muitas besteiras? Fazem.
tá? Só que a gente não está aqui para crucificá-los. Eles têm um motivo, eles aprenderam dessa maneira. Então, a gente pode mudar muitos comportamentos, muitos pontos de vista para fazer o correto a partir de agora. Sim. Tá? Porque, assim, pais inseguros vão ter medo dos filhos. E se você tem medo do seu filho, você não dá segurança para ele. Você é o super-herói dele. E ele também vai ser uma criança insegura. Sim. Se ele não foi cuidado, vamos pensar um pouquinho. O raciocínio da criança, onde a criança não tem raciocínio lógico, vamos pensar um raciocínio mágico, tá? Onde ela conclui as coisas do jeito dela. Estamos falando de criança pequenininha, tá? Mas é assim, se minha mãe não cuida de mim, é porque eu não tenho muito valor, é porque eu não sou legal. E aí a criança cresce acreditando que ela não é legal, que ela vai ter que fazer coisas para agradar os outros e para ser amada. E vai levar isso que para ela a fase adulta. Sim, ela vai crescer com esta ideia. Então a gente vê adultos inseguros, adultos que tentam e não conseguem realizar as coisas, que procrastinam direto, que não chegam no final das coisas. Toda dificuldade de adulto, ele é consequência de crenças que você tem a respeito de você mesmo. Certo. Quem não viu, volta lá nos vídeos, quando a gente falou de relacionamento consigo mesmo, né? Você precisa estar seguro, você precisa saber cuidar bem de você. A pessoa que não sabe cuidar bem dela, tem uma história lá no passado onde ela aprendeu que não valia a pena, que ela não merecia ser bem cuidada. Certo. E aí, como que ela vai educar esse filho? Tá? Com preparo. Os medos dela. Então ela vai se submeter, vai se sacrificar, ela vai ter medo que o filho vai embora, ela vai ter medo que o filho não vai gostar dela. Isso é muito comum. Alguém conhece ex-filho, ou ex-mãe, ou ex-pai? Não existe. Seu filho nunca vai deixar de te amar. Ele não gosta do seu comportamento, ele não gosta das suas atitudes, principalmente quando tira o poder dele. Mas ele não vai deixar de te amar. Isso daí é aquela mãe que casou e brinca de casinha, né, Sueli? Ela brincou de casinha criança, adulto, casou e continua. E continua brincando de casinha. Que a casinha é uma fantasia, né? Exatamente. O filho é minha bonequinha. Tudo é lindo, tudo é maravilhoso, não tem problema, sabe? Não tem nada, não tem obrigações, exatamente. E vai vivendo aquele... Um mundo de fantasia. E o filho ali dentro... Também. A gente tem que tomar cuidado, porque quando você falou agora, eu falei, existem até situações patológicas, tá? De problemas psiquiátricos, onde a pessoa fica fora da realidade e ela pode acabar causando mais problema nos filhos, né? Que aí são casos mais específicos. Mas assim, só criar um filho, passando por ele a insegurança ou o valor de que ele não merece ser cuidado, já atrapalha muito a vida dessa criança. Né? Sim. Aí vamos lá. Aquela criança terrível que joga. Você não gosta de mim, mas eu vou falar com meu pai. Meu pai vai me proteger. Nossa, mãe, meu pai é grosso, estúpido. Mãe, você não faz isso pra mim? Porque meu pai, credo, não vou nem falar, porque você já sabe como que ele é, né? Olha como que ele faz com você, porque a criança joga, né? Sim, ela manipula, Nossa, ela testa o tempo meu inteiro. Pai é grosso, né, mãe? E não sei o que, vem mãe, né? Mãe, a mãe a criança tem um começa aliado a testar dentro de casa. A criança começa a testar quando ela é pequenininha. Ela só continua se ela vê que dá certo. Se ela vê que dá certo, ela se aprimora, e daí a gente veja adolescentes e jovens manipulando demais os pais, tá? Isso só acontece quando os pais não estão alinhados, quando eles não sentam para conversar o que é educação, o que é certo e errado, precisa de um bom senso. Os pais precisam falar a mesma linguagem. Porque assim, um fala não, aí vai pedir para o outro e o outro fala sim. Opa, eu mando, eu faço o que eu quero, né? E tem aquela criança terrível, fala assim, pai, a mãe já concordou, e a mãe não está nem sabendo do que é. Então, a criança aprende a manipular, porque quando ela faz isso, vamos olhar de uma maneira um pouco mais drástica, uma maneira bem dura, né? A criança está desenvolvendo uma falta de caráter. Certo. Ela está enganando, jogando o pai contra a mãe por um benefício próprio, tá? Quando essa criança é pequena, é pesado, porque quando essa criança é pequena, ela está falando só de poder comprar um sorvete. Sim. Tá? Mas e na vida adulta, conforme os interesses dela vão aumentando, ela descobre que se ela falar para um do outro, contar uma história e fazer isso,
né? Manipulando pesado. Exatamente. Então, assim, é um futuro, nada começa grave, sabe? Você não vê uma criança cometendo um crime. Certo. Mas esses pequenos delitos, se os pais deixam acontecer, se os pais não educam, não ensinam, esses delitos também vão crescer. Do mesmo jeito tem aquela criança que vê o pai... Aquele negócio, fala que eu não tô. No telefone. Peraí, mas meu pai tá, porque ele tá falando que não tá, né? A criança vai aprendendo ali também com essas pequenas... Sim, tá mentindo. Tá mentindo. Tá. Meu pai mente, então também posso mentir. Tá, mas porque esse pai fala assim, olha, não pode mentir que é feio. O que a criança entende disso? Eu acho que a criança não entende. Então, não é que não pode mentir. Depende da hora. Depende do benefício. Eu posso mentir, se eu conseguir enganar, se eu conseguir esconder. Então, o pai está achando que está falando assim, olha, você não pode mentir, que ele está ensinando isso. Mas o filho vê essa criança mentindo, tá? Ela vai carregar isso. Então não é que não pode mentir. Depende do momento. Tem a hora certa. Sim, e aí a gente pega a mentira, a gente pega se aproveitar, receber um troco errado e não devolver, sabe? Pequenas coisas que parecem bobas, mas que se essa criança assiste os pais agirem dessa maneira, ela vai copiar. Ela vai achar que isso é o correto. E sempre vai aumentando. Sim. E vai aumentando. É o que você falou, né? É engraçado, mas vai aprimorando. A gente não aprimora só coisas boas, a gente aprimora também coisas ruins. E ele chega a ser um adulto um lado meio perverso, né, Sueli? Então, quando a gente mexe em traço de caráter, o assunto fica bastante sério, porque vamos pular lá para o extremo. Vamos falar, o psicopata, qual o grande problema do psicopata? Ele tem um mundo que ele não se sentiu amado, que ele não se sentiu aceito. Ele cria um mundo dele, onde tem as leis dele, as regras dele, e ele só obedece isso. Tá? O resto ele é insensível a tudo. Não é nada. Você pega um assassino, você pergunta para ele por que ele matou. Ele te dá uma justificativa, ele tem uma resposta para isso, que ele acredita que é coerente. Sim. Tá? Mas aquele valor moral, religioso, você não pode matar as pessoas. Mas assim, ele não acredita nisso. Certo. Ele teve uma desestrutura no caráter dele e ele acredita que se ele precisar matar para comer, vamos supor, que pode, porque a fome dele é mais importante. Então, a gente cria, né, uma pessoa assim. Aí fomos para o extremo. Se a gente volta desse extremo, pequenas coisas, tá, que o seu filho faz, precisam ser corrigidas. Não pode deixar passar. Esses pequenos delitos não virarem. Dá trabalho. Dá trabalho. Você ficar atento o tempo inteiro, você ficar corrigindo, você ficar olhando. Aí, o que acontece? Teria condições de fazer uma terapia de casal, uma terapia com os filhos juntos? Existe a terapia familiar, né? Então vamos lá. Se o problema está na comunicação do casal, é legal fazer uma terapia de casal para eles se alinharem. Às vezes aparece um casal lá no consultório, o que acontece? O problema chegou no casal, mas o problema é individual, ou de um ou dos dois. Então precisa da terapia individual para conseguir conversar enquanto casal. Depois que essas pessoas estão legais, que o casal está alinhado, aí a terapia familiar muitas vezes se faz necessário, porque às vezes aquela família não sabe conduzir. Tá? Quando eu falo isso, eu não estou querendo dizer que esses pais têm que ser perfeitos primeiro, né? Não. É que às vezes a dificuldade é muito grande e precisa de uma assessoria antes. Mas a terapia familiar existe. É muito legal você colocar a família inteira. O terapeuta vai conduzir essa conversa para ensinar as pessoas a conversarem. E aprender a conversar você tem que saber falar. Você tem que saber ouvir o outro e respeitar e equilibrar isso. Tem família que não consegue. Gente, a nossa direção já deu um stop pra gente. Temos aí no Facebook. E próximo programa, vamos falar um pouco de terapia familiar? Somos. Familiar? É legal, a gente está falando bastante de relacionamento, eu acho que tem tudo a ver. E qualquer coisa, por favor, agora ao vivo, no Facebook, pode fazer pergunta, né, Sueli? Como está colocado lá no Facebook, no YouTube e no Instagram, vocês podem colocar perguntas, eu vou responder com o maior prazer, e sugestões de assunto. Com certeza. Fiquem à vontade. Estamos à sua disposição
Saúde em Pauta se despede por aqui. Até o próximo programa. Obrigada.